Olá, tudo bem? Então, eu gravei aquele vídeo, né? Deixa eu dizer uma coisa. Hoje estou de camiseta aqui, regata. Minha mulher não vai gostar, né? Cara, não, você tem que estar todo bonito aí nos vídeos, mas veja, para quem fizer inscrição nos meus vídeos, eu acho que isso é o que menos importa, né? Talvez no futuro, se tiver uma coisa mais editoriada, aí, um editorial de vídeos, tiver muita gente assistindo, aí eu vou me preocupar em ter terno, gravata e tal, né? Bom, eu quero me referir hoje a dois vídeos, duas questões. Uma delas é a situação da, do vídeo que eu gravei sobre que Jesus não iria voltar, né? Veja, eu observei que existe um pessoal, por exemplo, um rapaz chamado Heitor Lima ali, e outros também, né? Que colocam no título, Jesus não vai voltar. Só que, na verdade, o título não. A matéria da conversa não corresponde ao título. São pessoas aí que querem instigar as pessoas, né, que façam oração, sei lá o que, né? Mais envolvimento com a igreja, mais tal, porque a ideia de que Jesus não voltaria teria esse tipo de consequências, né? Então, na verdade, são pessoas. A questão do retorno aí de Cristo não é concretamente refletido, né, por essas pessoas. Não é refletido porque a pessoa continua achando que Jesus vai voltar assim, né? Não sei se você já percebeu nas andanças, que às vezes fazem caro, tem outdoors grandes, né? Dizendo Jesus em breve voltará e tal. Isso normalmente são cartazes promovidos pela igreja adventista, que a igreja adventista é a igreja do advento. Eles têm uma doutrina estranha, né? A doutrina é o seguinte: como eles têm que arrumar um monte de problemas de fixação de datas e tal, que aconteceu no início da estruturação denominacional, eles entendem que Jesus já tenha voltado, né? Voltado para purificar o templo celestial. Você veja, na verdade, esse movimento dos adventistas tem origem nas pregações milenaristas do Miller, né? William ou Guilherme Miller, que começou a pregar que Jesus voltaria, fez a grande decepção nos Estados Unidos e tal, né? Então, os adventistas e os testemunhas de Jeová têm a mesma origem. Têm a mesma origem. Os adventistas conseguiram escapar do problema da fixação de datas, né, por meio dessa doutrina aí de que Jesus teria purificado o templo. E depois, considerando que Jesus já teria purificado o templo, então ele estaria em iminência de regressar. Por isso tem tantos cartazes, a igreja adventista prega isso aí. A questão do sétimo dia, ela aparece depois, né? Ela aparece depois aí como uma... Veja, toda religião nova, né, precisa encontrar algum gancho por meio do qual ela se diferencia das outras, né? Então essa ênfase aí no retorno de Cristo poderia ser uma diferença a justificar aí essa igreja, né? Mas não é suficiente. Então arrumaram esse troço o sétimo dia aí. Diz aí que a Ellen White aí teria tido um sonho, né? E lá estaria as tábuas da lei e o quarto mandamento destacado. Na verdade, ela pegou esse tipo de ideia de um outro que sugeriu para ela isso aí, e ela acabou achando uma ideia boa e tal, e criou uma igreja com base nessa aí. Ou seja, o Adventismo diz que eles são a única religião correta, a religião de Jesus, porque eles respeitam o sétimo dia e os outros não. Pois bem, é uma tentativa, né? Uma tentativa teológica de você fazer exclusões. Pois bem, a questão aqui hoje é se a escatologia é realizada, por que é realizada? Porque o fim dos tempos já aconteceu. E o que são os fins dos tempos? É a presença de Jesus, quer dizer, da palavra de Deus caminhando no nosso meio. Diz lá o Evangelho de João, Logos Sarx Egenito. A palavra de Deus, né, tornou-se carne, encarnou-se, criou um tabernáculo ali, né? Fez uma barraca, armou a barraca no meio das pessoas e
O que diz a teologia cristã é que ali, na pessoa de Jesus Cristo, teria se manifesto a palavra final de Deus. Deus não tem mais o que falar. Deus não tem mais o que dizer. Está dito. Está dito. A palavra. A assunção do cristianismo, da fé cristã, é uma radicalidade absurda, né? Você diz que Jesus é a última palavra de Deus. Por isso, pense bem antes de ser cristão, né? Dói muito. Dói muito. Porque você assume uma postura de crística, né, de Jesus Cristo, que é radical. Ela vai envolver diversos aspectos da tua vida. Então, escatologia é fundamentalmente essa assunção desses aspectos radicais. Se a palavra de Deus está dita, está dada, está finalizada, ela vai te comprometer. E te compromete com aquilo que Jesus veio anunciar, né? Então, o que Jesus veio anunciar? O que ele veio fazer? É isso que a igreja cristã tem a ver com o que ele fez, com o que ele falou, né? Então, todas as questões relativas às ideias sobre o fim do mundo, fim dos tempos, ideias apocalípticas e tal, né? São ideias que faziam parte de um contexto, né? Por exemplo, essas ideias de Apocalipse. O primeiro Apocalipse que aparece é o livro de Daniel, né? Lá tem essas ideias, né? A periodização dos tempos. Tem razões para que o Daniel apareça. Depois tem esses evangelhos etíopes aí e tal, que também tem a ver com Apocalipse. Então veja lá uma coisa. Essas ideias da escatologia apocalíptica e tal, né? Elas têm que ser interpretadas dentro da sua própria chave hermenêutica, chave de compreensão. Você não pode trazer para o tempo presente as chaves de interpretação que faziam parte dos apocalipses, né? Nosso modo de linguagem não é mais apocalíptico. Eu vou dar só um exemplo desse tipo de problema, né? Você pegue lá o livro de Apocalipse, né? Se você pegar o capítulo 18, por exemplo, outros, ali você vai perceber que a ideia do ouro, da ganância, do acúmulo, do comércio é péssimo, né? Péssimo. Porque a Babilônia cai e quem chora a queda da Babilônia são os comerciantes. E esses comerciantes que deixam de ganhar dinheiro são aqueles que se baseiam, aqueles que basearam a sua vida na busca do acúmulo financeiro, né? Acúmulo de dinheiro por conta do comércio. Pois bem, esse é o capítulo 18. No capítulo 21, fala-se que a Jerusalém Celestial tem ruas de ouro, né? Pera lá, ouro é uma coisa boa ou coisa ruim? Para o pensamento bíblico, né? Para o pensamento do próprio Apocalipse, é péssimo. O ouro é o sinal do que os homens fazem uns contra os outros, né? Veja, a opressão dos reis contra os súditos, né? Que inclusive faziam corveia. Corveia é trabalho forçado. Faziam um trabalho forçado para oprimir as pessoas. Então esse tipo de lógica não é boa. A Bíblia está do lado daqueles que são os oprimidos, né? A Bíblia não está do lado dos reis. Alguém pode dizer, mas de fato ali tem um salmo que fala bem do rei e tal. Lógico, o rei mandou que escrevesse o salmo. Como era comum naquela época. Os reis produziam material de propaganda também. Mas a questão é que na Bíblia a gente precisa distinguir as coisas, né? Quando a gente... Por isso, veja, que é cristão, você tem que entender o seguinte, que a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Então você tem que pegar o óculos, que é de Jesus, até vou pegar um óculos aqui para você ver que bacana que é isso, né? Você lê a Bíblia, você põe um óculos, que é Jesus Cristo, e você vai ler lá a Bíblia e vai, por meio de Jesus Cristo, vai ler as Escrituras. E você vai ver que a Escritura tem muita coisa errada, né? Coisa que foi escrita contra Jesus. Essa não é a palavra de Deus. Então, antes de ser cristão, pense bem, que você precisa assumir uma vertente hermenêutica a partir da palavra de Deus que você assume que é Jesus Cristo.
Isso Jesus não vai forçar que você seja. Isso é uma ação de Deus, mas de graça. Você vai compenetrar-se e vai receber a fé que vem de Deus. Para você perceber que o Evangelho é boa nova para você, pecador. Para todas as pessoas desse mundo que são lascados, né? Os carentes. Não foi assim que Jesus se manifestou? A favor daqueles que estavam lascados, né? Então veja lá, qual é a consequência da escatologia realizada? É que a palavra de Deus está dada. E ela nos transforma para que nós possamos viver a partir daquilo que já está consumado. Quando você fala aí em uma esperança escatológica futura, você distorce o presente. Então uma boa parte das pessoas que ficam se preocupando com a volta de Jesus e tal, são pessoas que não têm comprometimento com o presente. Não têm comprometimento com a pobreza. Não têm comprometimento com os pobres, né? São pessoas que jogam para o amanhã aquilo que Jesus fez hoje. Na Escritura tem uma série de pequenos apocalipses, né? Até mesmo nos evangelhos e tal. Mas os apocalipses não explicitam o futuro. O Apocalipse é uma linguagem decorrente de uma certa disputa, uma certa crença de que vai dar tudo certo ao final. Vai dar certo porque Cristo veio para anunciar a palavra de Deus, né? Para ser Ele a palavra de Deus, para anunciar o que é a vontade de Deus. Então, o Apocalipse é uma fala de um futuro que já se realizou no passado. Bacana isso, né? Fala do futuro para um passado que já se anuncia como realizado. A literatura apocalíptica é fantástica, né? Os apocalipses, né? Só não dá muito tempo aqui a gente poder detalhar bem, mas eu até gostaria de fazer um curso aí sobre o Apocalipse com vocês, né? Falar alguns dias, né? Existe uma obra fundamental que é do Charles, que participou nesse comentário crítico internacional e fez sobre o Apocalipse. E ele tem 2 volumes, né? Então, essa observação sobre o ouro, por exemplo, é do Charles. O Charles não mede palavras. Ele diz, olha, Apocalipse são 2 redatores. Um que era discípulo do primeiro, né? E só que esse segundo é um estúpido. Ele era um ignorante, não conseguia entender o que o primeiro tinha feito. Então ele inventou as coisas, mudou e daí já viu, né? Tá bom? Ficamos por aqui, eu vou gravar outra hora uma continuidade para esse tema, tá? Um abraço.